Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui pela manhã, todas as manhãs. Ontem nós não realizamos, porque estava um pouco meio cansado, né? E por isso que não deu. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu há de viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, no teu divino amor, que converás louvor, fervendo gratidão, revela mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, do teu divino amor, e converás louvor, fervente em gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Sorrisos teus verei brilhar, Deuteronômio, aliás, Êxodo, né? 22, 5 a 6. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente queimado. Até o 6, né? Muito bem. Aqui nós vamos ter... Eu poderia analisar essa passagem bíblica e falar sobre os espertos. Sempre teve e sempre terá gente esperta. Ou uma pessoa esperta. Pessoal, verso 5, como é que começa isso? Para vocês terem uma ideia. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos, ou sim, se fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Ou seja, uma pessoa já colocava o animal em uma certa posição que ele facilmente entraria para comer o melhor daquele pasto ou daquela vinha que a outra pessoa estava colocando ali. Aí é uma pessoa que eu chamaria de esperta, né? Ele não trabalhou direito, não pastou bem, não organizou bem o seu pasto, e agora quer colocar o animal dele para ficar gordo comendo o pasto dos outros. E Deus, ele está mostrando isso aqui, que essas pessoas espertas que querem viver a vida na esperteza, quebrando a lei, não querendo trabalhar como convém,
usando de esperteza. Tem muita gente no Brasil e no mundo que são ricas ou que tem alguma coisa, não pelo trabalho honesto, mas pela esperteza. Ou seja, se aproveitando daquilo que é do outro para engordar seu gado, para beneficiar sua família. É disso que o texto aqui está falando. Então, só que eu quero dizer uma coisa, todas as pessoas espertas, eu não estou falando daquele trabalhador legal, eu não estou falando daquele trabalhador que tem o jogo comercial, que tem o jogo de cintura. É aquele que compra, mas ele sabe como fazer render naquele produto, ele sabe como negociar. Como diz Paulo, ele sabe pechinchar, ele sabe procurar as melhores oportunidades para ganhar dinheiro. Não há nada de errado nisso. Agora, o esperto é aquilo que nós chamaríamos de o malandro, né? O malandro, o esperto, aquele que não quer trabalhar, mas que só quer andar de roupa bonita, aquela que não quer trabalhar, mas que só quer andar usando o nome de Jesus, o nome do Senhor. Irmã, Deus mandou vir aqui na sua casa, porque tem uma bênção para mim. E aí nessa malandragem, nessa esperteza, vai ganhando a vida. Não é assim. O apóstolo São Paulo, ele diz assim, aquele que não trabalha é bom que não coma. Deus nunca gostou e nem gosta de pessoas espertazinhas. Deixa eu dizer mais. Todo esperto, um dia a casa cai. Alguém diz assim, fulano é muito esperto, fulano é muito sagaz. Toda sagacidade tem seu preço. Toda esperteza, um dia nela mesma você cai. Nela mesma você cai. Então, esse daqui que o texto está falando, ele tinha um animalzinho dele que não era gordo, ele não queria ter trabalho de aradar a terra, de fazer o plantio, de trabalhar, de enfrentar o sol quente. Então, o que ele fazia? Ele pegava e aproveitava o pasto do outro. Porque naquela época nós tínhamos dois tipos de economia. Nós tínhamos a economia envolvendo a agricultura e nós tínhamos a economia envolvendo a questão bovina. Tem um nomezinho que eles chamam aí, né? A pastoril, né? Então, nós temos esses dois tipos de economia daquela época. Então, tinha malandro dos dois lados. Tanto para o lado do pastoril, do gado, da fazenda, como também do campo, do lado que envolvia essa parte agrícola, da plantação. Então aquela pessoa não se tinha dado ao trabalho de enfrentar o sol causticante, de enfrentar a luta, de batalhar para ter um bonito capim, um bonito pasto. Aí quando ele olhava para o do vizinho, ele pegava e dizia, vou pegar bem aqui, abrir um sistema que o gado dele ou o animal dele fosse pastar no pasto do outro. Leia bem de novo o verso 5. Se alguém fizer pastar o seu animal. Muito bem, isso aí. Se alguém fizer pastar. No original, e olhe bem para cá. No original vai aparecer esse verbo baar. Esse verbo baar é queimar. Olha como isso aqui é interessante. Esse verbo aqui é queimar. Só que aqui está aparecendo como aí na tradução? Está aparecendo pastar. Olha, tem muita diferença. Até alguns eruditos preferem o termo pastar. E aqui eu quero chamar a vossa atenção. Há muita gente aí na internet, há muita gente gravando vídeo que vê, no hebraico, no grego, essa palavra aqui é isso. Então não é assim como eles traduziram. Muito cuidado, muito cuidado. Você não pode pegar apenas uma palavra e usar fora do contexto. Você não pode pegar uma palavra e usar ela para definir uma coisa. Eu vou te dar um segredozinho aqui. A primeira coisa a ser feita, nós temos no português os 3 pilares de qualquer gramática. 3 pilares de qualquer gramática. A parte fonética, a parte morfológica e a parte da sintaxe. A parte da fonética envolve os sons, envolve, né, assim, as vogais, envolve aquela parte de você saber como pronunciar ditongo, a sílaba, como pronunciar essa vogal, pronto. A parte da morfologia é que você vai buscar a raiz da palavra, o sentido da palavra, você vai buscar o caso daquela palavra, qual é o caso dela, essa palavra aqui ela está funcionando como sujeito, essa palavra aqui ela é um verbo,
Essa palavra aqui, o que ela está fazendo aqui? Então você tem que analisar essa parte da morfologia. Aí vai entrar a última parte que é a mais interessante, a sintaxe. Não é sintaxe, é sintaxe. Você vai olhar a sintaxe, e os professores de português que estão me ouvindo, eles sabem disso. Você vai olhar a sintaxe, porque nem sempre uma palavra, quando ela está dentro de um texto, ela quer significar aquilo ali. Aí você às vezes pega aqui um dicionário e aí você pega aquela palavra e diz, olha, essa palavra aqui, ela quer dizer isso. E alguns tradutores também vão fazer. Mas quando você vai para um dicionário hebraico, você vai pegar aquela palavra e ela vai ter um monte de significados. Um monte de significado. E aí você pega aquele primeiro significado. Não faça isso. O segredo é olhar para a palavra dentro da estrutura do texto, a sintaxe dela. Veja o que aquela palavra está fazendo ali. Por exemplo, o que a minha filha leu aqui, aparece o verbo queimar, mas a nossa tradução aparece como? O verbo pastar. Aí como solucionar o caso? Pegue esse verbo aí e você vai analisar que o texto está falando de indenização. Indenização. Então o texto está envolvendo dois assuntos. Está envolvendo alguém colocar o gado para pastar e também lá no verso 6, agora vai falar do verbo queimar. Vamos lá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a mesa de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente queimado. Tá vendo? Aí agora o texto vai falar daquele que também era esperto. E aqui nós temos outro sentido. Eles faziam antigamente a cerca de sebe. Sebe, vocês sabem o que é, né? Aqui ela é nova, não sabe o que é a sebe, não sabe? Pronto, muita gente não sabe o que é sebe. Mas eu vou dizer, uma cercazinha de espinho, que alguém naquela época já fazia, até de um espinheiro, fazia. Aqui no Brasil eles pegam, eu fui, mas a minha esposa lá no Peru, e lá, eu andando mais ela, eu vi uma cerca que é feita daquele mandacaru. Por exemplo, eles fazem, porque tem espinho, então eles naquela época já faziam uma cerca de sebe, como um espinho, uma cerca de espinho, para que o animal não passasse para o lado do outro. Só que por exemplo, essa cerca feita de sebe, ou de graveto, ou de espinho, às vezes ela secava. E como lá no Oriente sempre é mais favorável à parte quente, então era comum a pessoa não ter cuidado e usando aqueles gravetos, de repente ele fosse limpar, fazer um fogo, o fogo passasse para o terreno do outro, queimando todo o campo do outro. Nesse caso, quem causasse prejuízo ao outro deveria pagar uma indenização. Vê aí Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Aliás, verso 6. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Tá vendo? Então, até essa sebe aí, ela foi usada aqui para um aspecto negativo. Quem fez isso também foi o irmão de um dos filhos de Gideão. Quando o irmão assume o poder, lá pelo capítulo 9 de Juízes, me parece que é Abimeleque, vê bem a epígrafe dele aí. Ele diz assim, olha, vocês foram chamar alguém para reinar, vocês chamaram a uva, vocês chamaram a oliveira, vocês chamaram só as coisas boas, mas os que tinham que dar não foram, e vocês chamaram o espinheiro. O espinheiro aí é uma coisa seca, que não tem nada, que não pode oferecer nada, viu? Tá bem aí, não é aí? O capítulo 9 de Juízes. Observem bem. Tem pessoas que... Só o 9, só o capítulo 9 para observar. Então, Juízes 9. Esse filho de Absalão, ele foi lá e levantou a palavra contra o irmão, porque era filho de Absalão como uma prostituta. Então ele matou os seus 70 irmãos para reinar. E aí um dos filhos de Gideão foi lá e fez uma parábola. Nessa parábola que ele faz, ele apresenta dizendo, olha, convidaram a oliveira disse, eu não vou deixar o meu melhor. Convidaram a videira disse, eu não vou deixar o meu melhor. Ou seja, quem tem o que é melhor não anda atrás de grandes posições. Agora, quem não tem nada é que anda atrás. Aí vocês podem observar
que aí ele disse assim, convidaram o espinheiro, esse espinheiro é seco, ele não tem nada, é uma vara seca, o que ele pode fazer é dar fogo, e foi o que aconteceu, Então, muito cuidado com essas pessoas espertas, que não tem o melhor vinho, não tem o melhor azeite, só tem fogo dele mesmo para matar a gente. São pessoas espertas, são pessoas que querem tirar vantagem, mas eu quero dizer, não seja esperto, seja inteligente, seja prudente, busque a sabedoria do Senhor, viva corretamente bem e Deus te dará a vitória. Amém? Aí